Seja o nome do Senhor. Vamos ler a palavra do Senhor que nos diz nesta noite. Glória a Deus, amém? Os irmãos acharam? Louvado. Marcos 10, glória seja dada ao nome do Senhor. 10, 46, louvado seja o nome do Senhor. Mais precisamente 46 ao 52, que é o último versículo. Glória seja dada ao nome do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que ele se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Louvado seja o nome do Senhor. Glória seja dada ao nome do Senhor. Meus queridos irmãos, louvado seja uma passagem, glória a Deus, muito interessante da palavra de Deus. Antes de mais nada, eu gostaria de destacar, louvado seja o nome do Senhor, 4 coisas que me chamou a atenção nesse simples homem de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, e que podemos aplicar em nossa vida. Glória seja dada ao nome do Senhor. A primeira coisa que eu aprendo, glória a Deus, é que essa passagem, esse texto nos deixa bem assim, vamos dizer, a pensar, a meditar, a refletir. Primeiro, a atitude deste homem. A segunda coisa, louvado seja o nome do Senhor, é que esse homem não desiste. Esse simples homem não desiste. Você vai saber o porquê que ele não desiste no decorrer dessa leitura. Louvado. A terceira coisa é que este homem, louvado seja o nome do Senhor, ele sabe o que quer com Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E a quarta e última coisa, louvado seja o nome do Senhor, meus queridos irmãos, que me deixa bastante assim, vamos dizer, eufórico, bastante alegre em saber que naquele homem existia fé. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele homem, aquele simples homem, louvado seja o nome do Senhor, já bem conhecido das pessoas, era um cego que ele andava a mendigar, ele ficava à beira mendigando, e era já um conhecido do governo, pois aquele cego, louvado seja o nome do Senhor, ele tinha o direito, ele tinha a permissão, glória a Deus, que o governo lhe dava, dele pedir esmola, dele pedir dinheiro às pessoas. Mas um dia, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus, aquele homem, louvado seja o nome do Senhor, ele começa agora a ouvir que Jesus iria passar por aquele lugar. Olha, ele estava em Jericó e Jesus estava a passar por aquele lugar. E aquele homem, meus queridos irmãos e ouvintes da palavra de Deus, embora ele fosse cego, louvado seja o nome do Senhor, mas ele era dotado de muita inteligência. E eu vou lhe dizer porque ele era inteligente, porque ele sabendo que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele iria passar por ali, ele agora toma uma atitude, a qual eu falei a você, é a primeira lição que nos ensina nesta noite. Aquele homem, aleluia, ele estava à beira do caminho a mendigar, mas ele passa agora a tomar uma atitude. E que atitude é essa, meu jovem? Que atitude é essa? Atitude que ele tomara diante do Senhor. Ele ele ouve que Jesus está se aproximando, louvado seja o nome do Senhor, e agora ele passa, louvado seja o nome do Senhor, a entender que a oportunidade dele é aquela dele
adquirir algo da parte de Deus, e ele toma sim esta atitude. Ele não se cala, ele não se retrai, mas ele toma uma atitude. Ele começa agora a clamar em voz alta, e a multidão, louvado seja o nome do Senhor, começa a se incomodar pelo clamor daquele homem. O que eu quero te dizer nesta noite é que Deus, ele está atento ao clamor da sua alma, como ele esteve atento ao clamor de Bartimeu. E a Bíblia diz, meus queridos irmãos, que quanto mais o povo, louvado seja o nome do Senhor, voltando a falar das oportunidades, meus queridos irmãos, e ouvindo da palavra de Deus, meus queridos irmãos, o que temos que entender, que muitas vezes oportunidade só vem uma vez para as nossas vidas. E você nesta noite, meu prezado ouvinte da palavra de Deus, você tem nesta noite a oportunidade, glória a Deus, está aqui diante de você. E aquele cego, ele não se intimida, aleluia, com o clamor do povo, mandando que ele parasse de chamar a Jesus, de clamar a Jesus. E aquele cego, parece não, é fato que quanto mais aquele povo pedia para que ele calasse, era que ele gritava mais alto ainda. E aquele clamor daquele homem, louvado seja o nome do Senhor, chamou a atenção do mestre. Louvado seja o nome do Senhor. Naquela ocasião, glória a Deus, ele estava ali esperando a sua oportunidade. É bem verdade, meus queridos irmãos e ouvintes da palavra de Deus, que temos que frisar que quando Jesus, ele passava por Jericó, logo após ele teria que ser crucificado em Jerusalém. Portanto, foi a última vez, louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor Jesus passara ali em Jericó. Glória a Deus. É por isso que eu estou lhe dizendo que oportunidade não se perde. E hoje, meu querido ouvinte da palavra de Deus, pode ser a sua última oportunidade. Louvado seja o nome do Senhor. Não desperdice, não jogue fora. Nesta noite você tem a oportunidade de aceitar esse Filho de Deus, o qual todos nós que estamos aqui, um dia ele nos aceitou, e logo após nós o aceitamos. Louvado seja o nome do Senhor. E o cego começa agora a clamar, o cego começa agora a gritar, e Jesus para, e Jesus vê que tem alguém de fato clamando por ele. Mas não era um simples clamor, meu querido ouvinte da palavra de Deus, era um clamor vindo da alma. E isso é uma prova de que quando você clama ao Senhor, ele está pronto a te ouvir, ele está pronto a te atender. Por isso que o nosso conselho desta noite, não pare de buscar a Deus, não pare de proclamar, de buscar a esse Deus, de chamar por esse Deus, para que ele venha assim atender a sua necessidade, e para que você venha, louvado seja o nome do Senhor, adquirir da parte de Deus o milagre que irá te beneficiar. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Jesus para e vê que tem alguém clamando diferente. Louvado, Jesus para e diz: olha, manda vir a mim este cego. Glória seja dada ao nome do Senhor. E imediatamente, aleluia, Jesus para e alguém traz aquele cego à presença de Deus, à presença de Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E naquele momento o Senhor faz uma pergunta, glória a Deus, uma pergunta que vai no íntimo, louvado seja o nome do Senhor, que vai no íntimo da alma daquele cego, quando Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Louvado seja o nome do Senhor. E esta pergunta, meu querido ouvinte da palavra de Deus, ela ressoa, ela ecoa nesta noite, aqui neste ambiente, aqui neste lugar. O que queres que eu te faça? Pergunta o Senhor nesta noite, pergunta o Senhor nesta noite, para te dar aquilo que você precisa, aquilo que você necessita. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele cego, ele, aleluia, teve atitude, ele teve realmente essa atitude. Louvado seja o nome do Senhor, uma atitude rara, uma atitude de ouro. E você não deve
deixar para amanhã o que você pode fazer hoje. Retornando o que eu falei anteriormente, foi a última vez que o Senhor Jesus passara por Jericó, porque logo após aquilo ali, meu prezado ouvinte da palavra de Deus, logo após aquele acontecido, o Senhor foi crucificado, ele ressuscitara, mas ainda assim, louvado seja o nome do Senhor, ele não passara mais por Jericó. Louvado seja o nome do Senhor. E nesta noite, meu querido ouvinte, eu repito, eu falo mais uma vez, que você esteja atento, que você abra o seu coração nesta noite, que você tenha o entendimento. Aliás, o Senhor preparou esta noite. Esse povo de Deus não está aqui em vão. O povo de Deus não se reuniu aqui de uma maneira aleatória, não. Esse dia está marcado, esta noite está marcado no memorial de Deus, e você tem nesta noite, aleluia, a oportunidade. Você não está aqui em vão, você não está aqui simplesmente porque o nosso irmão Lucas e a nossa irmã Michele o convidou, não. Como o nosso presbítero, como o nosso diácono Nilson falou, se você está aqui nesta noite, é porque o Espírito Santo de Deus lhe impulsionou para que você estivesse aqui. E a você, meu prezado ouvinte, que está a escutar, aleluia, esse aparelho de som, quem sabe você está enclausurado, quem sabe você não teve, vamos dizer assim, a coragem de estar aqui conosco, mas que esta palavra, ela possa penetrar no seu coração, que nesta noite, aleluia, tudo que foi lido, que foi cantado, tudo que aqui foi expressado nesta noite, que você possa, aleluia, ter um despertamento espiritual, assim como aquele cego, aleluia, ele teve um despertamento e tomar a sua atitude, que você nesta noite, aleluia, mas você pode estar dizendo, olha meu Senhor, mas eu não sou cego, oh aleluia, mas o que queremos te dizer nesta noite, que a sua cegueira, ela não pode até não ser uma cegueira física, mas sim uma cegueira espiritual, que é disso que nós estamos tratando desta noite, da cegueira espiritual, louvado seja o nome do Senhor. E Deus está aqui desta noite, o Senhor está aqui desta noite, para que você venha tomar essa atitude de fé, essa atitude, aleluia, que pode mudar, aleluia, o conceito da sua vida, essa atitude que você possa sim mudar de água para vinho, aleluia, essa atitude que venha realmente fazer de você uma nova criatura, que nesta noite, meu prezado ouvinte, você entenda, aleluia, essa é uma noite especial, essa é uma noite sem igual, não é porque essa noite nós estamos simplesmente aqui reunidos, não, mas é porque Deus marcara um encontro contigo, e você tem essa oportunidade. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, não deixe, aleluia, escapar essa oportunidade, pois assim como aquele cego, ele foi alcançado, e quando o Senhor perguntara, o que queres que eu te faça? Ele respondeu, que eu veja. Olha, o cego poderia pedir N coisas, ele poderia pedir riquezas, ele poderia pedir mansões, ele poderia pedir qualquer outra coisa, mas ele foi inteligente o suficiente para pedir aquilo que ele necessitava, e que Deus, pela sua bondade, infinita misericórdia, lhe concedeu. E que nesta noite, louvado seja o nome do Senhor, que nesta noite você sim tome esta atitude, que você nesta noite tenha realmente esta compreensão, que você pare, reflita, louvado seja o nome do Senhor, o que você pode fazer hoje, não deixe para amanhã.